Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, e nesses dias aí eu fiquei meditando e nós vamos falar aqui sobre a carta de Apocalipse e a carta para as 7 igrejas de Apocalipse. Eu quero que você abra, pode sentar, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 2, aleluia, versículo 12, aonde nós vamos falar da igreja de Pérgamo. Bem, pode colocar aqui para mim, ou eu vou ler aqui na minha. Vocês podem colocar aí, por favor, do 12 ao 17. Glória a Deus. Amém? Ainda não colocaram? Conseguiram? Amém. Então está falando assim a palavra do Senhor aqui, em Apocalipse 2 ao 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: eis que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço onde você vive e onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles e contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido, aleluia. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aqueles que a recebem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós vamos falar aonde das 7 igrejas, aqui a carta que foi escrita. Oh, glória a Deus. Então, a carta aqui que a igreja de Pérgamo faz parte das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Jesus se dirige a uma igreja fiel em meio a ambientes de grandes oposições espirituais, mas que também enfrentava sérios desafios internos. Pérgamo era conhecido como centro de idólatra, e Jesus identifica como um lugar onde está o trono de Satanás. O próprio Jesus já identificou. Aí a mensagem destaca a luta pela fidelidade e o perigo do comprometimento com o pecado. Então essa expressão trono de Satanás, que a Bíblia aqui fala, está mencionado na carta à igreja de Pérgamo. Em Apocalipse 12, 2 aqui, 2 e 13, e ele vai falar dessa luta. Coloque aqui mais uma vez para mim, por favor. Ele vai falar dessa luta. E essa luta, ele fala aqui 12, 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, imagine, o Senhor Jesus fala assim: aonde que vocês moram aqui habita o trono de Satanás. Imagine, pastor, como seria nós aqui? Meu Deus, quando a gente pensa nisso, como seria? E aí ele fala aqui, mencionando a carta da igreja aqui, onde eu falei 12, 13, nesta carta Jesus elogia a igreja por sua fidelidade em meio a uma cidade marcada por grande oposição espiritual, mas também alerta sobre o compromisso com o perigo com práticas erradas. O contexto de Pérgamo aqui é o trono de Satanás. Pérgamo é uma cidade importante no mundo greco-romano, conhecida como um centro cultural, religioso e político. Uma referência ao trono de Satanás, irmãos. Pode ter várias interpretações relacionadas,
as características da cidade. Primeiro, um culto ao imperador. Naquela época, Pérgamo era um dos principais centros de entusiasmo ao imperador romano, onde os cidadãos eram obrigados a reconhecer César. Imagine, você é obrigado a reconhecer César. E com o Senhor, para os cristãos, essa prática era idólatra, equivalente a negar a Cristo. A adoração aos deuses pagãos, a cidade tinha templos grandiosos, dedicados a vários deuses. Como, eu não sei se você já ouviu falar de Zeus, Antipas, Dionísio. Você já ouviu falar desses deuses? E o interessante é que o altar de Zeus é um particular, era um marco monumental e muitas vezes associado à ideia de trono. E a influência do culto e as práticas satânicas em Pérgamo também era um centro de estímulo. Aqui fala que Astelepe, o deus de cura. Então lá também tinha um deus de cura. E cujo símbolo era uma serpente. Imagina, irmãos, ali tinha uma serpente e aonde falava que era o deus de cura. E a Bíblia relaciona serpente com quem? Com Satanás. E lá você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, pode colocar aí para mim, a associação que lá a serpente, lá em Pérgamo, era associada a Satanás. Está escrito aqui, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comas de nenhuma das árvores do jardim? Olha aí. Nós já estamos vendo uma referência aonde que a serpente já estava lá. E já aqui estão falando também aqui em Pérgamo, que a serpente lá tinha o Deus da cura. E aí, em Apocalipse também fala dessa serpente em 12:9. Por favor, coloca aí para mim. 12:9, Apocalipse. 12. Capítulo 12:9. Então o grande dragão foi lançado fora, e ele antiga. Lê aqui comigo junto. Serpente, chamado de Diabo. O Satanás, que engana o mundo de todo, e ele e os seus anjos foram lançados na onde? Na terra. Irmãos, não é fácil viver aqui não, viu? Não é brincadeira não. Porque o próprio Senhor falou que o Pérgamo lá estava o trono de Satanás. O que pode fortalecer a ideia de uma forte influência espiritual maligna na cidade. Por que Satanás tinha um trono em Pérgamo? Vocês devem entender por que Satanás tinha um trono logo em Pérgamo. O trono de Satanás simboliza a presença e influência do mal de forma significativa em Pérgamo. A cidade representava um ambiente hostil à fé cristã, onde as forças espirituais malignas atuavam intensamente. Então, por isso que estava lá, e a influência do inimigo estava lá também. E Jesus destaca isso para mostrar, primeiro, o desafio é enfrentado pelos cristãos. É um desafio enfrentado, viver em um lugar tão dominado pela idolatria e perseguição de grandes coragem e fé. Agora aqui, irmãos, imagina se a igreja aqui for cheia de idolatria. Aqui o bairro, nós aqui, comunidade cristã Zoe, e aqui em volta, tudo dominado pela idolatria. E aí eles começam a perseguir a igreja. Como que pode ser? A perseguição e a fidelidade de alguns cristãos, apesar do ambiente de adverso, Jesus elogia os que são confiáveis, como Antipas, um martírio mencionado na carta. Tinha um homem de Deus lá, um servo de Deus. Irmãos, o perigo do comprometimento. Alguns membros da igreja foram seduzidos por falsas doutrinas, como as de Balaão e dos nicolaítas, o que compromete a pureza da fé.
Agora, irmãos, comece a perceber no seu dia a dia. Será que tem um Abraão do seu lado, falando assim, não está querendo tirar você da fé? Puxando você para algum lugar, falando para você, vem para cá, lá não está bom. E ele querendo te começar a mostrar algumas coisas para você, e você começar a acreditar. Aí falando, não, esse negócio de ser cristão. E aí aqui está falando que ele estava fazendo algo que estava atrapalhando a igreja. E hoje nós podemos aplicar para hoje, irmãos. A menção ao trono de Satanás em pecado serve como um lembrete de que, mesmo em meio às maiores oposições espirituais, a igreja é chamada a ser fiel. O perigo do comprometer a fé por pressão cultural ou aceitar práticas comprometidas ao Evangelho continua revelante nos dias atuais. A mensagem de Cristo é clara: aquele que tem ouvido, ouça o Espírito diz a igreja. Irmãos, quando comecei a ler isso aqui, já começou a pastora Paulo primeiro bate na gente, né? Que a gente tem que se posicionar. A nossa vida tem que se posicionar. Aqui no capítulo de Apocalipse 2 e 13, que nós lemos também, eu vou ler aqui com vocês. Eu estou querendo fazer vocês entenderem, irmãos, como que Jesus trabalha no nosso meio. Conheço o lugar em que habitas, onde o trono de Satanás e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Coisa linda, Deus. Imagine você, aonde você mora, e você tem que, e aí você tem que passar ali, é luta, e você tem que se permanecer fiel. E a pessoa, porque as coisas não é do nosso jeito. Aí você está na sua casa, e aqui ele está falando assim, que eu conheço o lugar onde você habita. A gente temos que se posicionar. E fala de Antipas. Além da breve menção em Apocalipse, algumas tradições cristãs oferecem detalhes adicionais, embora não sejam confirmadas pela Bíblia. Então, nós falamos de Antipas, mas algumas coisas não foram mencionadas. Mas aqui fala de um bispo de Pérgamo. Antipas teria sido um líder da igreja local que enfrentou oposição por rejeitar o culto aos ídolos. Imagine você se permanecer, não, eu não quero, isso aqui não é para mim. Mas tinha um método lá, irmão, se você não adorasse, tinha um método de execução. Diz que ele foi executado de forma cruel. Irmãos, imagine, eles colocavam lá um touro de bronze, e ali pegando fogo, e aí colocava a pessoa viva ali. Imagine você e a pessoa não negar a fé. Isso aconteceu com Antipas, onde a tortura é usada na época para punir aqueles que recusavam adorar a Deus romanos. Imagine você não querer adorar. Irmãos, esse negócio é terrível. Mas nós temos algumas lições aqui de Antipas para hoje. Primeira coisa, fidelidade até o fim. Aleluia! Antipas é um exemplo de perseverança na fé, mesmo diante de ameaças extremas. Ele nos desafiará a permanecer leais a Cristo, independentemente da pressão externa. Ele fala assim, você tem que se posicionar. Segunda coisa, o reconhecimento de Cristo. Jesus reconheceu Antipas como minha fiel testemunha, mostrando que ele valoriza aqueles que não negam sua fé, mesmo sob perseguição. Imagine você, aonde que você está, no seu trabalho, no dia a dia, as pessoas te perseguem e você permanece fiel ali, você fala do amor de Jesus, lá vai o crentinho. Já imaginou? Lá vai ela
Já tem até agora, tem alguns lugares que o pessoal se reúne, algumas salinhas, né, para orar, né? Tem algumas empresas que eu trabalhei, então nós se reunia para orar. Mas então, só que as pessoas viam a gente diferente. Mas na hora para pedir um conselho para quem ele vinha, ele vinha querer falar com você, está acontecendo isso comigo. Mas as coisas aqui, irmãos, está falando que o Senhor aqui fala que Ele valoriza aqueles que não negam a sua fé. Você pode dar glória a Deus? É uma batalha espiritual. O terceiro aqui, a menção de Pérgamo como um trono de Satanás nos lembra que a luta pela fé acontece em um mundo espiritual hostil. Estamos preparados para permanecermos firmes em nossa fé? Como antigos, nós estamos preparados? Será que você está preparado? Mesmo quando enfrentamos dificuldade e oposição, você está preparado? Você acha que você está preparado? Será que eu estou preparado? No versículo 2,14 de Apocalipse: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E aí, quem foi esse Balaão que fez isso conosco? Balaão é uma figura bíblica mencionada ao Antigo Testamento, especialmente em Números 22 e 24. Pode colocar aí para mim? E aí vai falar o que ele era. Números 22 e 24. Oh, glória a Deus. Amém? No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou a Balaque a armar ciladas contra. Volta um pouquinho, por favor. Então o anjo, é porque eu ia mandar depois tudinho. E então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Irmãos, presta atenção, não sei se vocês já ouviram falar que Balaão estava em cima de uma mula. Quem já ouviu falar? Então, e o que acontece? Ele estava indo um caminho, e aí acontece que até a mula falou com eles. Por que a mula falou, irmãos? É porque o anjo estava lá. E o que o Senhor aqui está nos ensinando? Ele era profeta e pagou os adivinhos da cidade de Pedor, conhecido por suas habilidades de invocação espiritual. Ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel, que estava avançando rumores da terra prometida. Olha, o povo estava indo para a terra prometida. Porém, Deus interveio de várias maneiras a Balaão e acabou pronunciando vitória sobre Israel. Aleluia. Eita Deus. Em vez de amaldiçoar. Irmãos, tem gente que parece que quer fazer um mal para você. E vai lá no lugar e você agora vou acabar com a vida dele. Tem gente que vai lá no terreiro, faz algumas coisas. Aí quando vem, mas a Bíblia fala que viu cair outra lá da tua direita, mas não tem nada de. É assim que Deus faz. Aqui está falando que Balaão foi para amaldiçoar o povo. E Deus ali não deixou. E Deus não deixa tocar falar que nas meninas dos olhos do Senhor. Apesar de inicialmente obedecer a Deus, a Bíblia também revela o caráter corrupto de Balaão. Nas passagens posteriores, como Números 31:16, que relata que ele instigou os israelitas a pecarem contra Deus, seduzindo-os com práticas idolatrias imorais. Irmãos, imagine, o Senhor já tinha feito para ele não amaldiçoar, mas ele lá foi de novo querer fazer o povo pecar contra o Senhor. É forte isso aí. Por isso Balaão é frequentemente associado
a ganância no comprometimento com o mal por interesses pessoais. Por que a igreja se prostituiu? Meu Deus! Na Bíblia, a prostituição espiritual é usada como metáfora para descrever quando o povo de Deus abandona sua fidelidade ao Senhor e se alia a outros deuses, valores ou práticas convenientes à sua vontade. Primeira coisa aqui, irmãos, a idolatria. Assim como Israel foi tentado a adorar outros deuses, a igreja pode ser seduzida por ídolos modernos como o dinheiro, o poder, a fama, ou doutrinas erradas. Você acredita que pode acontecer isso, deles querendo, por causa de dinheiro, da fama? Em Oséias capítulo 4, versículo 12 e 13, por favor, coloca aí para mim. Oséias 4, 12 e 13. O meu povo consulta o seu ídolo de madeira, e uma vara lhe responde, um espírito de prostituição. O leva a desviar-se, e eles deixam o seu Deus para se prostituir. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque, ou de um teberinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. É forte isso aí. Muito forte. Então, irmãos, doutrinas erradas. Tem falsos ensinos aqui, algumas igrejas. Eu tinha visto que em 2019, quando teve a Covid-19, aí teve uma pessoa lá, um servo, falou que o feijão do milagre. E o feijão do milagre, você ia comprar por R$100 e você não ia. Pastor, você não ia ficar enfermo. Você comprasse. Tinha de 100 a R$1.000. Doutrinas erradas. Trazendo para a igreja. E aí, como que fica? E tem coisas que a gente não entende. E aqui fala que idolatrias, assim como Israel foi tentado adorar outros. Tem coisas também que hoje o pastor tem que se guardar, o pastor tem que se guardar. Tem vezes que as pessoas falam assim, nós vamos levar o bebê para se batizar aí na sua igreja. Aí a pastora falou, meu Deus, o pastor, olha o batismo. Aqui, nós aqui só apresenta para o Senhor. Então, algumas coisas que fazem em outras igrejas e que a idolatria, ou também pode ser falado ensinos enganosos. Segunda coisa aqui, compromisso com o mundo. Quando a igreja é abandonada a sua pureza e busca agradar o mundo em vez de a Deus, ela se constitui espiritualmente. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Irmãos, hoje a gente está associando, nós temos que tomar cuidado, porque imagine, hoje tem igrejas que falam assim, pastor, agora eu estou gostando de tal pessoa, mas essa pessoa é outro homem, e nós queremos casar. E o pastor, tem igrejas que ainda faz isso. É estreito. É coisas que a gente, como servo do Senhor, a gente olha, meu Deus. A terceira coisa, a falta de discernimento espiritual. Assim como Balaão guiou Israel ao pecado, os falsos profetas podem levar a igreja a práticas que comprometem a sua santidade. Apocalipse aí 2:14 e 15. 2:14 e 15, por favor. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas
contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Ensinos. Reflexão para a igreja hoje. Assim como Deus chamou Israel de volta ao arrependimento, Ele continua chamando sua igreja para viver de maneira pura e separada. É essencial que a igreja permaneça fiel à palavra de Deus, rejeitando a ganância, a idolatria, os ensinamentos que desviam do Evangelho de Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. E aqui fala em Efésios 5, 25 e 27. Efésios capítulo 5, 25 e 27. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas, da água, por meio da palavra. E aí, o Evangelho de Cristo está falando que nós temos que amar a nossa esposa, como nós amamos a nossa igreja também. Oh, glória. E aqui então nós falamos, irmãos, a vida é feita de altos e baixos. Se eu que passar necessidade, eu tenho que ter fartura. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é bom. Aleluia. Oh, glória. E uma das coisas aqui, irmãos, é a fidelidade à igreja em meio à oposição. A oposição é essa. Eu sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel. O desafio em Pérgamo era a cidade que tinha um alto grandioso e era um centro de cultos a imperador, onde os cristãos eram perseguidos por adorarem a César, desculpa. Irmãos, nós podemos ver que o Senhor Ele quer nos guardar. Ele quer cuidar de nós. Aleluia. E quando eu falo de cuidar, irmãos, não é só na área financeira, não. Na área sentimental. Ele quer guardar nós no todo. Eu me emociono, irmãos, porque eu estou falando de um Deus que muda, que transforma. Não ardiga o arrependimento, identifica a área de comprometimento e corrija a vida à luz da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que corrigir a nossa vida. Aonde nós estamos errando? Por quê? Porque nós temos que corrigir. Porque o Senhor vê nós, e como nós falamos que o Senhor já estava aqui no louvor, da perseverança te faz recompensa eterna. Lembre-se, Cristo oferece vida e comunhão para aqueles que resistem e vencem a pressão do mundo. Nós somos bombardeados o tempo todo para nós fazer coisas erradas. Mas nós temos que parar. Nós temos Cristo. E hoje a gente está encerrando aqui. Está falando aqui, Pérgamo foi elogiado por sua fidelidade, mas
anunciado por tolerar a pressão e o pecado. Jesus chama a igreja ao arrependimento e oferece promessa grandiosa para os vencedores. Moça, coloca de pé, por favor. Eu não sei. Feche os teus olhos, por favor. Isso é você e Deus. Irmãos, em quais áreas você tem permitido que o mundo comprometa a sua fé? Remova hoje o seu compromisso com a fidelidade a Cristo e rejeite tudo que desvia a sua santidade e permaneça firme na palavra. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. O Senhor está falando para você ser fiel até a morte. Eu não sei como que está a sua vida lá fora, como está a sua vida dentro da sua casa, mas como Antipas ali, e o Senhor falou assim, ali tem uma testemunha fiel. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração, irmãos. Se alguma dessas palavras falou com você, aleluia. Se essa palavra falou com você de uma maneira especial, e você está passando por algum momento, alguma área que está atrapalhando, e você não sabe como resolver, mas o Senhor te vê, e Ele sabe o que você está passando. Senhor Jesus, toca nessa pessoa, transforma a minha vida, Senhor. Senhor, Tu sabes as dificuldades que passamos e lutamos dia a dia. E pedimos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós colocamos irmãos e as irmãs, Senhor, que como Antipas, no meio onde só tinha idolatria, Senhor, e ele foi fiel até a morte. Senhor, que o Senhor possa mudar, Senhor, as nossas vidas de uma maneira que nós podemos ser fiel contigo em todo momento, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, onde nós estivermos, o Senhor está conosco. As nossas palavras possam ser palavras de sabedoria, de graça, de poder, de glória. Senhor, que as nossas palavras possam edificar vidas. Senhor, que nessa noite, se tem alguém já com pensamento contrário à Tua palavra, Senhor, mas nós te pedimos, Senhor, que venha ao encontro, para nós estar orando em nome de Jesus.